Boa noite, amigos, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma live de domingo da nossa Casa de Oswaldo Cruz. Para nós iniciarmos, sem delongas, eu vou ler uma mensagem desse livro, Momento de Coragem, né? De Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco, capítulo número 6, que é bem pertinente ao assunto que nós vamos conversar essa noite, que nós vamos tecer algumas reflexões. Ele é intitulado assim: Ser e Parecer. A essência, o ser em si mesmo, constitui a individualidade que avança mediante o processo reencarnatório, adquirindo experiências e desenvolvendo as aptidões que lhe jazem inatas, heranças que são da nossa origem divina. A expressão temporária, adquirida em cada existência corporal, com as suas imposições e necessidades, torna-se a personalidade de que se reveste o espírito a fim de atingir a destinação que o aguarda. A primeira tem o sabor da eternidade, enquanto a outra é transitória. No âmago do ser encontra-se a vida pulsante e morredoura, embora na superfície a aparência, o revestimento, quase sempre difere da estrutura que envolve. A individualidade resulta da soma das conquistas através do êxito como do insucesso, logrados ao largo das lutas que lhes são impostas. A personalidade varia conforme a ocasião e as circunstâncias, os interesses e as ambições. Esta passa, enquanto aquela permanece. Máscara, forma de aparecer, a personalidade se adquire sem transformação substancial, profunda, ocultando, na maioria das vezes, o que se é, o que se pensa, o que se aspira. Legítima, a individualidade se aprimora, qual diamante que funge ao atrito abençoado do cinzel. A personalidade extravasa, formaliza, apresenta. A individualidade aprimora, realiza, afirma. À medida que o ser evolui, mergulha no mundo íntimo, introspectivamente, desenvolvendo os valores que dormem em embrião e se agigantam. O exterior desgasta-se e desaparece. O interior esplende e agiganta-se. A semente que morre somente não viveu, não realizou a missão de que lhe estava reservada, multiplicar e produzir a vida. A gema sem lapidação jamais fulgura. Faz a tua indagação à vida em torno da tua destinação. Quem és hoje e o que pretendes alcançar? Cansado da aparência, realiza-te intimamente e desata as aptidões superiores que aguardam oportunidade e cresce para as finalidades elevadas da vida. Tenta ser por fora conforme evoluis por dentro, sendo a pessoa gentil, mais nobre, fulgurante e abnegada, afável, todavia leal. Tua aparência seja também tua realidade, esforçando-se cada vez mais para conseguir a harmonia entre a individualidade e a personalidade, refletindo os ideais de beleza, amor, que te vitalizam. Mais uma vez, boa noite para todos. A mensagem oportuna foi escolhida de propósito para o nosso momento, para o nosso bate-papo dessa noite. Eu novamente estou dando boa noite às pessoas que estão chegando aí devagarinho. E agora eu convido a todos vocês para que nós possamos estreitar mais os laços dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e realizarmos, portanto, através dessa tentativa de estreitarmos esses laços, nós vamos utilizar o instrumento da oração para esse fim. Senhor Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, o Mestre querido, nosso amigo incondicional, nosso modelo e guia, aos mentores que nos protegem, que nos guiam,
sempre vibrantes, sempre trabalhando para que nós possamos seguir no caminho que leva a Deus, às suas leis. A todos os mentores do movimento espírita petropolitano, que trabalham com afinco para que a doutrina dos espíritos possa ser a bandeira que vamos hastear em nossos corações e nos nossos pensamentos, para que possamos nos conduzir de forma mais leve e direta ao caminho permeado pelas leis de Deus e que nos levam a fazer essa comunhão definitiva com o nosso Pai. Agradecemos por tudo que temos nós recebido ao longo das múltiplas reencarnações que já tivemos e também desta. Agradecemos até mesmo as provas e expiações de que necessitamos ainda passar, pois hoje já compreendemos que estas têm por finalidade e objetivo a nossa promoção, a nossa elevação e nos libertar dos ciclos reencarnatórios de dor. Que essa pequena prece possa envolver todo o nosso planeta Terra, esse planeta azul lindo, principalmente os corações que se encontram ainda em dores, em trevas e dúvidas. Gratidão, Senhor. Boa noite a todos que vão chegando aí, que já chegaram. Desculpe se eu não coloquei todos os nomes, se eu me esqueci de alguém, eu peço desculpas. Então vamos lá. Vamos iniciar o nosso assunto dessa noite. O assunto, a temática, é o sermão dos oito ais. Desculpa, eu botei 8 ali, mas tem que tirar o S, tá? Dos 8 ais. É um sermão não muito conhecido, ou pelo menos não tão conhecido quanto o Sermão do Monte, mas é, sem sombra de dúvida, um sermão de extrema profundidade para todos nós que estamos vinculados a um movimento religioso, seja de que facção filosófico-religiosa que for. Então, é um sermão que vai nos levar, ou que pelo menos pretende nos levar essa noite, a muitas reflexões. E por isso eu escolhi a mensagem desse livro, Momentos de Coragem, da Joana de Ângeles, intitulado Ser e Parecer. O que nós estamos fazendo da nossa vida? O que a gente tem pretendido desenvolver? O ser ou o parecer? Então vamos lá. Deixa eu dar sequência aqui aos slides. Opa. Vamos lá. Agora sim, vamos lá. Basicamente, mas isso é de uma forma didática que eu quero deixar para vocês, tá? Jesus proferiu 4 sermões de forma didática. Tem outros estudiosos que dividem os ensinamentos de Jesus em outros sermões também, ou seja, mais de 4. Mas nós utilizamos assim essa temática, mas não significa que a outra forma de ser colocada, ela também não seja correta e não esteja coerente. No Sermão da Montanha, Jesus deixa para a gente um roteiro seguro, um guia seguro, um guia moral seguro para nós seguirmos aqui na Terra e conseguirmos nos espiritualizar, principalmente. No sermão profético, lá nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai deixar para toda a humanidade uma série de acontecimentos, de situações que nós passaríamos até ocorrer a passagem do mundo de provas e expiações para mundo de transição, ou mundo de regeneração, como a gente fala tanto e tem falado tanto. Então, Jesus vai falar de uma série de ocorrências que iríamos passar um período de sofrimento para depois um período de libertação, que seria a implantação desse mundo de regeneração. Então, se a gente quer saber mais, a gente precisa ler todo o sermão profético. E no sermão do cenáculo, ele vai falar mais estreitamente com todos aqueles que desejam ser seus trabalhadores, seus discípulos, que desejam trabalhar em nome de Jesus, de tudo que ele deixou para nós aqui na Terra. É interessante nós relembrarmos que nosso Senhor Jesus Cristo, como está na Revista Espírita,
ele é um espírito crístico. Portanto, é um espírito que já está em comunhão perfeita com Deus. Comunhão essa que nós estamos buscando através das múltiplas reencarnações. E quando nós conseguirmos nos despojar dessa consciência egóica, desse orgulho e egoísmo, que é a grande chaga da humanidade, nós conseguiremos alcançar, né, voar e chegarmos a espíritos puros e, posteriormente, um desdobramento dos espíritos puros, que são os espíritos crísticos. E Jesus é um desses espíritos crísticos. Nós sabemos que tem os cristos dos planetas, dos sistemas e das galáxias. Jesus é um dos governadores do planeta Terra. Por isso, toda a mensagem que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para todos nós, que já tem mais de 2000 anos, ela parece que foi falada hoje, no século XXI. Por quê? Porque a verdade ela é atemporal, ela sobrevive a todas as transformações. Então, a verdade ela permanece permanece firme e ela não esmorrece com os anos, com o tempo. Então, por isso que o que Jesus fala se adequa perfeitamente hoje, no século XXI. E a gente vai ver que esse sermão, que foi proferido na época, né, dentro de um texto e um contexto, contextualizando, ele foi preferido direcionado para os fariseus, para os doutores da lei. Porém, nós hoje podemos pegar esse sermão dos 8 ais, desculpe, né? Os 8 ais foi feito para os fariseus e os doutores da lei. Se nós pegarmos esse sermão hoje, nós podemos trazer eles para todos os movimentos religiosos, para todos aqueles que, de uma forma maior ou menor, representam os movimentos religiosos. Então, ele vai servir para todos os dirigentes, para todos os palestrantes, para todos os que ocupam cargos, né, funções importantes de divulgação da doutrina dos espíritos. Então, a gente consegue fazer uma transcrição, a gente consegue trazer isso para o século XXI e a gente vê que é perfeitamente cabível no nosso século e que fala verdades que parecem que foi proferido anteontem, ou hoje ainda, agorinha, nesse instante. Então, vamos seguir. É um sermão que, em resumo, já que a gente está fazendo, né, a gente está fazendo uma adaptação da tempo de Jesus para o século XXI, ele, sem sombra de dúvida, tem como temática principal, ele vai falar sobre a questão do ensino, ou seja, da teoria e da prática. Então, já começa a fazer uma série de reflexões dentro de todos nós. O que nós estamos fazendo com a doutrina dos espíritos que nós recebemos, sei lá, quantos anos atrás? Que também não quero colocar quantidade, tendo a quantidade como um valor maior ou se sobrepondo à qualidade. Porque a questão não é quantidade, é qualidade. Mas o que a gente está fazendo da doutrina dos espíritos que nós recebemos? Nós estamos tentando vivenciá-la ou nós estamos fazendo de conta que nós estamos vivenciando? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em alguns capítulos, mas eu vou citar o 17, é dito para nós que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar as suas más inclinações. Então, não se reconhece o verdadeiro espírita por perfeição nenhuma, porque nós não somos perfeitos. Nós somos perfectíveis, ou seja, caminhamos, estamos passo a passo nos despojando de toda a nossa ignorância, de toda a nossa omissão. Isso é o mal, né? Nós estamos se despojando do mal. E como diz Allan Kardec, o mal é a ausência do bem. Quando é que o bem está ausente dentro de mim? Quando eu ignoro ou quando eu ajo com um comportamento de omissão. Porque a omissão eu sei, mas eu estou vinculada aos outros interesses que para mim têm muito mais valor. Mas eu conheço a verdade. Isso, para ele, foi a definição, foi essa definição que Kardec deixa para todos nós sobre a questão do mal. Então, é isso que a gente precisa essa noite, começar a fazer uma reflexão mais seriamente na nossa vida.
O que que a gente tem feito? A gente está tentando, de verdade, dentro daquilo que a gente dá conta, porque é o que a gente dá conta. Muitas vezes a gente quer dar conta de muita coisa, mas a gente não dá conta de muita coisa. Mas se a gente conseguir dar conta na medida das nossas forças e possibilidades, é isso que Deus está esperando de todos nós. Essa, essa deve ser a nossa visão do dar conta. Que às vezes a gente quer carregar mais peso do que a gente pode, e isso é orgulho. O orgulho nos leva a acreditar que nós somos muito mais do que somos em realidade. Então a gente tem que saber que há coisas que nós já podemos trabalhar, digerir, equacionar, e tem coisas que a gente vai ter que insistir, perseverar até o último dia da nossa encarnação aqui na Terra. Porém, a gente não pode esquecer que a gente tem que perseverar, porque há defeitos dentro de nós que estão tão enraizados que nós não vamos conseguir tirar isso de um dia para a noite. A gente tem que ter a paciência que a gente tem na hora de comer um prato de sopa quente. A gente vai comendo pelas beiradas até chegar no meio, porque se a gente enfiar a colher lá, no meio do prato, a gente vai queimar muito a nossa boca. E quando a gente tenta fazer isso, comer aquela sopa quente lá no meio, pegando aquela colherada cheia lá no meio, a gente está agindo de uma forma impulsiva e movimentado e permeado pelo orgulho que ainda está dentro de nós. Então vamos lá, vamos seguir. O sermão são esses itens aí, foram 8 ais que Jesus pronunciou. Mas é interessante, eu sublinhei ali para vocês verem, vocês vão ver que desses 8, 7, Jesus fala da hipocrisia, e que a gente vai tratar disso também. Então Jesus colocou assim: ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar, e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. Sem sombra de dúvida, esse sermão ele vai estar bastante direcionado. Deixa eu só ajeitar aqui as nossas prioridades, que agora a prioridade não sou eu, mas sim os ensinamentos aqui. É bastante interessante que se esse sermão ele está voltado para a teoria e a prática, como eu disse, no século XXI, é claro que ele vai estar falando daquilo que nos impossibilita de viver a prática. E que a gente, então, por estarmos impossibilitados, algumas vezes por ignorância e algumas vezes por omissão, a gente vai colocar essas máscaras aí para a gente fazer de conta que está fazendo algo que a gente ainda não tem noção, ou não dá conta de fazer, ou não quer realizar. E essas máscaras, elas vão representar aquilo que nós conhecemos tão bem, o verniz social, o verniz que muita gente usa na sociedade, e também as mentiras que nós pregamos, essas hipocrisias, essas máscaras,
elas têm uma representação hoje também dentro das redes sociais, na qual nós a denominamos fake news. Olha que interessante, né? Então, são mentiras que são propagadas em nome de Deus, em nome da paz, em nome de amor ao próximo, e que muitas vezes não representam nada disso. Não tem por finalidade levar paz, não tem por finalidade ensinar as leis de Deus, e não tem por finalidade nenhuma exaltar e verdadeiramente viver o amor ao próximo. Isso a gente está vendo isso hoje no século XXI, através das fake news, que mais atrapalham, mais perturbam toda uma sociedade do que propriamente beneficiam. As fake news são um verdadeiro desserviço à humanidade. Mas sigamos nos decantando. A hipocrisia, ela tem suas características, que é o ser falso, ser uma pessoa dissimulada, ou seja, finge que tem verdadeiros sentimentos por algo ou por alguma coisa, ou que tenham verdadeiras intenções por algo ou alguma coisa, mas que na grande verdade, né, esconde o que está por detrás de toda essa máscara, é um interesse muito pessoal. Porque uma pessoa somente, ela só é falsa, ela só dissimula, porque ela está tentando defender alguma coisa para ela mesma. Porque se ela estivesse pensando na coletividade, ela não falsearia nada, nem dissimularia absolutamente nada. Então a gente vê a importância do amor que Jesus tanto pregou durante a sua passagem aqui na Terra, quando ele disse que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando verdadeiramente nós tivermos o alto amor desenvolvido dentro de nós teremos, por consequência, um amor ao próximo e, consequentemente, ainda finalizando, né, nós teremos, consequentemente, um amor a Deus. Porque quem se ama tem amor para dar ao próximo, e, consequentemente, quem ama a si mesmo e ama ao próximo, fatalmente ele vai amar a Deus. E aí ele não vai agir mascaradamente, ele vai ser autêntico, ele vai ser verdadeiro. Então, quando a gente fala de hipocrisia, a gente fala também daquele que ainda está distante da compreensão do verdadeiro amor, desse mandamento maior que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós há mais de 2000 anos. E aí a gente vai seguindo, como é duro tudo isso, né? Diógenes era um filósofo, ele era um mendigo, que ele andava pelas ruas carregando uma lamparina em pleno dia claro, porque ele procurava com essa lamparina em dia claro, ele procurava um homem virtuoso, um homem honesto, porque ele fazia isso como uma forma, né, de criticar, de chamar a atenção das pessoas que a verdadeira virtude ela tinha que forçosamente ser praticada durante a vida. Ela não podia ser um ato de boca para fora, algo que apenas você fala, mas que você não faz. Então, era uma crítica extrema que Diógenes fazia a esse verniz social, em que as pessoas se vestem de boas pessoas ou aparentam ser boas pessoas, mas muitas vezes elas de boas vezes elas não têm nada. Triste isso, né? Então a gente está vendo que já antes de Cristo já se falava, já se tentava combater a hipocrisia, o verniz social, a farsa, essas máscaras que nós carregamos durante muitas e muitas reencarnações. A gente já vai vendo isso, que a gente carrega. Porque se Diógenes, em 412, mais ou menos, antes de Cristo, ele já falava isso, que ele procurava virtude no homem, não a virtude que ele falava, mas a virtude que ele praticava, e ele carregava essa lamparina, essa lâmpada, em pleno dia de sol, né? A gente já vai vendo que a gente anda às voltas com o parecer já há muitos séculos. Jesus, um daqueles seus sermões, que é o Sermão da Montanha, que é onde ele deixa um roteiro seguro para nós podermos seguir na direção de Deus, da vivência de suas leis, ele vai falar da missão dos discípulos. Eu estou falando sobre isso porque
A gente que está engajado dentro de um movimento religioso, principalmente o cristão, a gente deveria desejar e ser um discípulo de Jesus. Então, Jesus, no Sermão da Montanha, ele deu a característica do verdadeiro discípulo seu. Ele disse que o verdadeiro discípulo seu, ele seria o sal da terra e a luz do mundo. O que é o sal? O sal é uma substância que não se corrompe. Aonde você colocar o sal, ele está presente. Por exemplo, se eu pegar um açucareiro e eu jogar um pouco de sal dentro desse açucareiro e eu misturar uma colherada desse sal e for adoçar, por exemplo, o meu café, eu vou falar assim, nossa, que café salgado. Esse café está salgado. Ele não se corrompe, ele não se mistura. Aonde ele está, ele permanece o mesmo, mostrando que para ser um discípulo seu, é preciso ser uma pessoa incorruptível, ser o que é aonde ela estiver, dentro da casa dela ou fora da casa dela, ela ser a mesma pessoa. Não? Então, essa é a primeira colocação de Jesus, ele deixa para a gente no Sermão do Monte. E aí vai a nossa reflexão. O que me impede de ser um sal da terra? O que está me impedindo de ser sal? O que está me impedindo de alcançar a minha missão, essa minha vontade de trabalhar verdadeiramente para o Cristo? Eu falo verdadeiramente, não aparentemente para o Cristo. Num livro de Joana de Ângeles, intitulado Amor, Imbatível Amor, que eu gosto muito, ela vai abordar um pouquinho mais sobre essas máscaras que nós carregamos. Então, ela fala assim: o ego, na sua ambição possessiva, ou seja, o ego quer tudo para si, né? Esconde o ser quanto pode. Para ele conseguir ter tudo o que ele quer, ele tem que mostrar algo que ele não é, né? Nós, muitas vezes, agimos dessa forma. Se nós queremos determinadas coisas, às vezes aparentamos uma bondade, uma passividade, um comportamento que muitas vezes nós estamos muito distante de ter esse comportamento. Então, Joana continua. Mascara a realidade como um mecanismo teimoso de sobrevivência. Teimoso, quer dizer, apesar da gente saber que é falho, mas dia menos dias a máscara cai, mas a gente continua fazendo isso, né? Desenvolvendo projeções, ou seja, eu desejo ser algo, eu desejo ser, mas eu não sou. Então a máscara, ela me faz parecer ser, mas parecer ser não é ser. Desenvolvendo projeções para o exterior, mesmo que em situação conflitiva. Ambicionando o que não conseguiu, nem se esforça para conseguir, para conquistar, assume comportamento ambivalente. Então, olha que interessante. Ele ambiciona aquilo ali, mas ele não quer se esforçar para conquistar. Em verdade, gente, conquistar virtudes vai exigir de todos nós muito trabalho interno. Não é fácil, não é fácil, né? Conquistar virtudes é trabalho de perseverança, é trabalho de todos os dias. Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Então, o que predomina dentro de nós é a imperfeição. Por isso que muitas vezes, quando a gente se detém, a gente fala assim, ah, meu Deus, eu sabia o que era correto e já fiz de novo o que é errado. Por quê? Porque corrigir falhas não é fácil. Então, vamos seguir a Joana. Assume comportamento ambivalente, né? Ambivalência são duas coisas opostas, positivo e negativo. Aquilo que demonstra e a frustração da não realidade. Ou seja, aquilo que demonstra ser daquilo que é na realidade, que são contrastes opostos. Ele aparenta ser bom, mas em verdade ele ainda não tem toda aquela bondade que ele gostaria de ter. Ele está mais para a maldade do que para a bondade, ou mais para a fragilidade do que para a bondade. Desestruturado da personalidade que não se organizou, quer dizer, a personalidade dele é desestruturada. Com segurança, o ego elabora imagens que assumem aspecto de legitimidade, como se fosse, né? Ele elabora de que ele acredita, ele vende o produto de que ele é tal coisa. Para vender, a gente tem que acreditar, né?
dando lugar ao surgimento de personificações parasitárias e prejudiciais. Quer dizer, lamentável, né? Acabamos sendo parasitas. Então vamos voltar ao nosso sermão do 8 Ais, que nada mais fala das muitas máscaras que nós vestimos e que acaba nos impedindo de verdadeiramente viver quem somos e podermos cada vez mais nos aproximarmos de Deus. Para nós nos aproximarmos de Deus, nós temos que tentar viver suas leis. E nas suas leis não tem leis de orgulho nem de egoísmo, só lei de amor. As leis de Deus são escritas com amor o tempo todo. Então, lá nas leis de Deus não cabe orgulho e egoísmo. E justamente é o orgulho e o egoísmo que nos promovem a utilização de tantas máscaras, que para escondermos isso, porque sabemos que é feio e muitos não vão aceitar, a gente bota diversas máscaras de bondade, de pureza, enfim, de salvador, enfim, de caridoso, e que muitas vezes a gente não é nada disso. Então, no Evangelho Redivivo, que é uma apostila vendida na FEB, no livro 2, nessa página aí 493, eles vão falar que, conforme Bíblia de Jerusalém, esse sermão dos 8 Ais, eles basicamente, né, eles vão ser divididos em 2 momentos. A hipocrisia e vaidade dos escribas e fariseus, que transcrevendo ou trazendo isso para o século XXI, a gente vai falar de todos aqueles que representam os movimentos religiosos, né, os representantes do movimento religioso, e aí entram nós também, os palestrantes. Não estou me colocando à parte, não, estou me colocando também dentro, não? E 7 ameaças contra os escribas e fariseus. Jesus, na verdade, não ameaçava, eram mais advertências, porque a gente sabe da lei de causa e efeito. Aquilo que nós fazemos, nós vamos colher. Então, um comportamento equivocado vai gerar, consequentemente, uma colheita cheia de problemas, de conflitos. Por isso, o ditado popular: quem planta vento, colhe tempestades. Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo para eles. Vocês estão plantando vento, um dia vocês vão colher as tempestades. Então, ele coloca, né, as consequências desse comportamento hipócrita, desse verniz social, dessas máscaras que eles usavam e que, no fundo, era mais prejudicial a eles próprios. Então, vamos lá. Eu só vou citar alguns aqui para deixar, mas daqui a pouco eu vou tirar os slides para não se tornar enfadonho. Nós vamos ver que Jesus, ele, por 8 vezes, né, ele profere o ai de vós, condenando o comportamento equivocado dos escribas e fariseus. E ao iniciar o seu ministério público, lá no Sermão das Bem-aventuranças, o Sermão dos Montes, o Sermão do Monte, desculpa, ele vai falar, ele abre o Sermão do Monte com as 8 bem-aventuranças, que é um código de conduta que a gente precisa assumir para poder viver todo o restante do Sermão da Montanha. Então, olha que interessante, ele faz um contraste. E aí a gente vai ver que essa advertência que ele pronuncia no Sermão dos 8 Ais, ele vai estar de conformidade com as bem-aventuranças. Vamos lá. A primeira bem-aventurança, só para a gente citar, para a gente fazer um paralelo, ele vai falar dos pobres de espíritos. Ele vai falar do quê? De uma virtude basilar para a gente começar a desenvolver todas as outras 7 bem-aventuranças que vêm em sequência da primeira. Sem humildade, sem aprendizado, gente. O orgulhoso não é aquela pessoa que acredita que ela não tem nada para aprender, mas só para ensinar os outros. Então, é uma pessoa que ela mesma fecha a porta para novos conhecimentos, para novas descobertas, para a sua própria evolução espiritual. Então, Jesus abre o Sermão da Montanha com a bem-aventurança, pobres de espírito, que significa o desenvolvimento da humildade. Sem humildade,
as outras virtudes não vão se desenvolver de forma nenhuma. Porque sem humildade, eu não vou ser capaz, por exemplo, de enxergar os meus defeitos. Se eu não for capaz de enxergar os meus defeitos, como eu vou poder mudar os meus defeitos? Eu não posso mudar aquilo que eu não identifico. Então, isso a gente já começa de cara vendo a importância da virtude humildade. E aí vamos fazer um paralelo com o sermão dos 8 ais, onde ele fala, vocês quem? Os escribas e fariseus, né? Vocês fecham o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É um estado de consciência, um estado de despertamento para as leis de Deus. E onde é que estão escritas as leis de Deus? Dentro de mim, dentro de todos nós, que está na nossa consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, olha que interessante isso, né? Porque se eu não tenho humildade, como é que eu vou achar o reino dos céus? Eu não vou achar, eu não vou achar. Então, Jesus fala, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, claro, porque eles apresentam uma coisa que eles chamam reino dos céus, mas que não é. São formalidades e não vivências das leis de Deus. Então ele diz, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Por quê? Porque o orgulho, a arrogância, a prepotência, o egoísmo neles é tão preponderante que eles não acham o reino dos céus, e quem não acha não pode passar, não pode ensinar. Não tem como conduzir. Para conduzir é necessário viver. Autoridade e poder são coisas separadas. Jesus não teve nenhum poder mundano. Vale lembrar que a sociedade judaica era teocrática, ou seja, eram as leis de Deus que regiam a política daquela sociedade. E os doutores da lei, eles eram os representantes legais dessas leis de Deus aqui na Terra. Então vejam bem, Jesus, ele não tinha nenhum cargo, ele não era sacerdote, ele não era sumo sacerdote, ele era apenas Jesus. Mas Jesus, quando falava, falava com autoridade. A autoridade é conquista interna, é desenvolvimento interno. Jesus tinha as virtudes desenvolvidas dentro de si. Ele não só falava para a humanidade, mas tudo que ele falava, ele vivia plenamente, não mais ou menos. E aí vamos só continuar um paralelo, que a gente aqui essa noite só está dando uma pincelada, que é para vocês em casa estudarem mais. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, falando da dor como mecanismo de libertação. E aí ele vai fazer um paralelo com o comportamento dos representantes da lei, dos mestres, doutores da lei e os fariseus. Ele fala assim, vocês devoram a casa das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ou seja, eles extorquiam, exploravam as pessoas, né, cobrando dízimos, posturas e etc. e tal. Então, eles aproveitavam das dores das pessoas para manipular e conseguir um dízimo mais significativo. A gente vai ver para frente aqui. Um dízimo mais significativo para eles, para que eles pudessem, os doutores da lei, que são os representantes, ter uma vida mais farta, mais abundante, uma vida melhor, falando materialmente. Então, eles se aproveitam. A dor que Jesus falava... Desculpa, gente. A dor que Jesus falava é a dor que nos liberta dos ciclos reencarnatórios de dor. Por isso que ele fala, bem-aventurados que choram, os que têm aceitação e resignação diante das lutas da vida. Ali, os fariseus apenas aproveitavam do momento de dor das pessoas para manipularem e poderem ter uma vida melhor. Então, Jesus, ele faz uma contrapartida, né? Aqui a gente vai ver que os 8 ais e as 8 bem-aventuranças é um alerta muito grande para todos nós. Foi um alerta para eles e é um alerta hoje para todos nós. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Né? Aqueles que vivem de acordo com a justiça ou procuram viver de tal forma. E eles colocam assim,
Se alguém jurar pelos santuários, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, pelo dízimo que puder dar mais, né, terá muito mais importância do que plenamente vivendo a lei ou a justiça ou a misericórdia de Deus. Então é completamente afastado das leis de Deus, totalmente afastado. Então, por isso que Jesus, ele faz uma crítica, né? Se a gente for fazer um paralelo entre as bem-aventuranças e o Sermão dos 8 Ais. Então, nesse Sermão dos 8 Ais, Jesus ele vai desmascarar o tratamento frio e desafeiçoado que o povo judeu recebia por parte dos seus líderes, dos seus representantes, que eram os doutores da lei, principalmente. Ele faz uma crítica muito grande a esses líderes que sobrecarregavam todo o povo com tradições, com regras severas, mas só se fixavam nessas regras severas, nessas tradições severas, mas não conduzia um povo devidamente através das leis de Deus, ensinando e vivenciando as leis de Deus. Por isso que Jesus os chamam de hipócritas, porque, em verdade, eles só se detinham às regras, às questões externas, mas eles não se detinham em conduzir o povo através das leis de Deus. Então, vamos lá. Esse sermão que a gente viu desde o início, ele é uma advertência aos escribas e fariseus e a gente trazendo para o nosso século, ele é uma advertência a todos aqueles que representam de alguma forma os movimentos religiosos. Mas é importante vocês verem que é um sermão forte, mas ele não é uma ameaça, Jesus não está ameaçando eles. Ele fala, ai de vós, ele está querendo, com isso, fazer uma advertência, dizendo para eles, cuidado com o que vocês estão fazendo. Cuidado. E ao mesmo tempo que Jesus proferia esse sermão para o povo, ele estava tentando mostrar para o povo o quanto que as pessoas precisavam ter para com esses representantes religiosos daquela época, ter uma conduta de misericórdia. Esse sermão dos 8 Ais é uma exortação à misericórdia da nossa parte. E é difícil a gente ser misericordioso, muitas vezes é muito difícil para nós sermos misericordiosos com pessoas hipócritas. É muito difícil. É muito difícil a gente ver aquele outdoor em neon escrito assim, sou hipócrita, e você tem que ter uma conduta de misericórdia, de brandura, de amor para com eles. Mas é isso que Jesus estava falando. Vocês sabem da verdade, devem se pautar pela verdade, mas devem ter para com esses irmãos uma conduta de misericórdia. Por quê? Porque lá no Sermão do Monte, ele já tinha exortado a misericórdia, quando ele falou, bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. É uma virtude que todos nós precisamos, é a misericórdia. Porque quem de nós nunca errou e não é suscetível de erro? Quem de nós? Então, se somos suscetíveis de erros, nós necessitamos da misericórdia dos outros. E se nós necessitamos da misericórdia dos outros, temos nós, da nossa parte, que também sermos misericordiosos para com os outros. Então, quando Jesus ele profere esse sermão, que a gente vê que é pesado, mas ele não profere com esse peso que a gente dá a ele. Ele profere exortando a misericórdia desse povo para com esses representantes desse povo, dizendo, tenha misericórdia, saibam da verdade, acordem para a verdade, porque só a verdade vai libertar vocês dos ciclos reencarnatórios de dor, parem de viver dessas regras que eles falam, desses cultos externos, passam a viver as leis de Deus, mas tenham para com esses irmãos a conduta de misericórdia, porque a misericórdia faz parte das leis de Deus. Então Jesus profere com esta entonação, profere com esses sentimentos e exorta para nós também, no século XXI, o mesmo comportamento, não é diferente. Bom, agora eu vou apagar aqui um pouco os nossos slides e nós vamos falar um pouquinho de cada dessas... Vamos fazer assim, apenas dos minutos que nos cabe, uma exortação. O primeiro ai de vós
Ai de vós, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, não deixam, e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Por quê? Porque eles não vivem as leis de Deus. Os fariseus, os representantes, eles falam de coisas externas, de regras, de normas, mas eles não ensinam verdadeiramente as leis de Deus. Porque as leis de Deus são as únicas que podem nos facultar a compreensão e a vivência do reino dos céus, que é um estado de consciência. O reino dos céus é um estado de consciência desperta. Então, quando a gente está desperto para quem? Para o amor. É quando a gente, então, começa a se desvencilhar do nosso orgulho e egoísmo e cada vez mais o amor predominar no nosso comportamento por pensamentos, palavras e obras. É importante a gente entender isso, porque a gente às vezes acha que se aparentar amor é o suficiente. Mas não é assim. Nós precisamos tentar viver o amor com aqueles que são difíceis. Às vezes amar o outro é calar. Porque falar é pior, vai causar mais barulho. Às vezes, amar o outro é falar aquilo que ele talvez não gostaria de ouvir, mas que é necessário para que mal maior não aconteça. Mas o problema da gente é ter o equilíbrio entre o calar e o saber a hora de falar. Mas isso é um ato de amor que a gente precisa ir desenvolvendo. Então, Jesus mostra isso para eles, que eles tentam iludir o povo. Eles fecham as portas dos reinos dos céus para ele, porque eles só vivem daquelas regras, daqueles cultos externos, mostrando que o verdadeiro templo tem que estar dentro de nós. Mas eles que deveriam ensinar isso para o povo, a edificarem o templo interno, porque é aqui que nós temos que edificar o templo, que para onde eu vou eu carrego o templo, Deus, os bons espíritos e as suas leis por todas as partes. Porque só quando a gente só consegue encontrar Deus dentro dos templos de pedra, é porque Deus ainda não foi descoberto dentro de nós. E digo descoberto. Descoberto. Por quê? Porque Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, dentro e fora de mim. Então ele está dentro de mim, eu preciso descobrir Deus dentro de mim. Mas isso é uma coisa que só eu posso fazer. Ninguém pode descobrir o Deus dentro de mim, só eu. Então Jesus fala muito sobre isso, que aquele povo estava todo voltado àquelas obediências externas, aqueles cultos externos, mas não cumpriam com as leis de Deus. Porque até mesmo eles não pregavam as leis de Deus, eles só pregavam as formalidades e as regras que faziam parte das leis humanas e não das leis de Deus. Então vamos mais um pouco, a gente ainda tem uns minutinhos aí. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar. Devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, como se as orações fossem cobrir a consciência omissa deles. Lembra, omissão é quando a gente conhece a verdade, mas não a pratica porque tem interesses pessoais que falam muito mais alto do que as verdades de Deus. Por isso serão castigados, diz ele, mais severamente. Por que serão castigados? Não é porque Deus castiga ninguém, mas porque eles conhecem a verdade e preferem viver os interesses pessoais. Então, é nesse sentido que eles serão mais severamente cobrados. Será mais difícil para eles, eles não terão atenuantes. Atenuante tem quando a gente é réu primário, desconhece a verdade. Mas quando a gente conhece a verdade, a gente vai alegar o quê? Não tem o que alegar. O que significa devorar a casa das viúvas? A gente tem que contextualizar. Significava, né, devorar, né, a casa das viúvas significava se apoderar de toda a propriedade ou bens de qualquer tipo, de qualquer pessoa, de uma viúva, de qualquer outra pessoa, numa condição de vulnerabilidade, porque as viúvas tinham uma condição de vulnerabilidade. As mulheres na sociedade daquela época não podiam trabalhar. Elas tinham que viver daquilo que o marido delas deixou para elas. Se não deixasse nada, elas morriam, pereciam. Então, elas tinham uma vulnerabilidade. E esses doutores da lei, que eram as representantes, que eram homens que serviam de juristas e tabeliões, muitas vezes, na posição que eles se encontravam,
eles procuravam se apropriar dos bens dessas pessoas que estavam em fragilidade, pessoas mais pobres e pessoas vulneráveis como viúvas. Eles se apropriavam desses bens injustamente para que as suas mesas se tornassem fartas. Então imagina, né, a consciência de culpa que eles carregavam dentro deles. E a gente fala assim, no século XXI existe isso? Claro que existe. Até hoje ainda existe isso. A Adriana Carvalho está colocando assim, esses fariseus só pensavam em poder e fortuna. Exatamente, era o que eles queriam. Eles se utilizavam da religião só para se autopromover, só para ter dinheiro, para ter posição social, para poderem verdadeiramente terem uma vida fácil, uma vida farta. E aí, para a gente terminando, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar, olha só, anda a beça, né? Para fazer um convertido, e quando consegue, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Por quê? 2 vezes mais. Porque, primeiro, que eles não ensinavam as leis de Deus. E aí também Jesus nos abre uma reflexão, porque nós espíritas, nós também não podemos ter um comportamento proselitista. Não vale isso para todos nós. Kardec sempre combateu muito o proselitismo, porque a questão não é ter pessoas, ter conversos, mas ter convertidos. O que é converso de convertidos? Conversa aquelas pessoas que mudam de religião. Mas convertido são aquelas pessoas cuja religião os transformam. Então, por isso que Jesus ele vai dar 2 alertas aí. Ele diz, vocês, através do proselitismo, tentam fazer conversos, converter pessoas para a religião de vocês, mas essas pessoas não vão encontrar, serão 2 vezes piores do que vocês. Por que 2 vezes? Porque primeiro que elas perderam a religião de referência, trocaram por uma outra coisa que não é religião, eles apenas pregavam formalidades e interesses pessoais. Então, transformam as pessoas em pessoas piores do que elas já eram anteriormente. Talvez se as deixassem ser o que elas eram, seguindo a religião de origem, talvez elas poderiam ter verdadeiramente se transformado interiormente ou encontrado o caminho que leva a Deus. Mas como eles não viviam as leis de Deus e o que eles pregavam era só formalidades e regras para tirar o dízimo, tirar o dinheiro, se aproveitar das pessoas, Jesus condena essa postura. E por isso que ele diz, vocês o tornaram 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Porque transformaram essas pessoas, agora que essas pessoas tinham uma religião que talvez pudessem as conduzir no caminho que leva a Deus. E agora elas estavam trocando uma religião cujos seus representantes não pregavam as leis de Deus, mas sim os seus interesses pessoais. Olha aí a responsabilidade daquele que divulga uma doutrina, por exemplo. O que a gente divulga tem uma referência? Ou o que a gente está passando é opinião pessoal? A gente tem que tomar cuidado. A doutrina dos espíritos, hoje falando no século XXI, e do espiritismo, ela é patrimônio da humanidade, ela não é nossa. Nós podemos até nem concordar com tudo que está lá, digamos assim, mas nós não temos o direito de divulgar as nossas opiniões pessoais e dizer que elas representam a doutrina dos espíritos. Isso é um alerta muito grande a todos os divulgadores, a todos os representantes, para que a gente não transforme a palavra de Deus, transforme ela numa opinião pessoal. Isso é muito arriscado, principalmente nesse momento de transição planetária que nós estamos vivendo. Bom, meus amigos, o tempo corre, né? E eu vou terminar, que a gente já conversou bastante sobre esse sermão. Claro que esse sermão ele comporta muito mais coisas, né? Um sermão que com certeza dá um seminário de colocações e de reflexões. Eu só vou falar mais uma e a gente encerra. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Primeiro aqui Jesus, ele vai se referir que são guias cegos.
não são pessoas que não possuem a capacidade de ver fisicamente. Mas Jesus está se referindo à cegueira moral. Aquela cegueira que conduz tantos outros que sabem menos, conduzem outros que às vezes sabem tanto ou menos do que eles mesmos. Ele abre o olho, mostra para todos aquelas pessoas daquela época e para nós também do século XXI, que os seus ensinos, os ensinos eram indistintos e falsos, os ensinos desses guias cegos, por ser destituídos verdadeiramente de uma visão espiritual. A visão espiritual, as leis de Deus, a traça, o ferrugem não corrompe. Então Jesus está fazendo uma crítica e um alerta muito grande àqueles que tentam conduzir as pessoas, mas que moralmente estão mais perdidos do que as pessoas que eles estão conduzindo, ou tão perdidos quanto. Mostrando para todos nós que nós precisamos, de verdade, entrarmos no processo de moralização. Não uma moralização da boca para fora, mas uma moralização da boca para dentro. Isso é a nossa realidade. Nós que representamos, nós que trabalhamos no movimento espírita, não importando se somos palestrantes ou se somos outros trabalhadores da seara do Cristo, porque todos esses, de alguma forma, divulgam a doutrina, divulgam a religião. Nós precisamos, todos nós, compreender que nós só poderíamos auxiliar quando verdadeiramente nós estivermos com a intenção sincera de nos transformarmos em primeiro lugar. Porque senão nós seremos cegos que conduziremos cegos. Então, hoje, deixo para vocês uma série de reflexões. Espero que vocês, aí na casa de vocês, estudem esse sermão, linha por linha, porque ele é muito importante. E vou fazer um comentário aqui, que a Elisete Espíndola está deixando para a gente. Religião é diferente de religiosidade. É muito diferente, né? Tomemos cuidado ao falar, é verdade. Religiosidade é aquilo que está dentro. A religião que está fora tentando desenvolver o que está dentro. Então é o que nós precisamos. Precisamos fundamentar as leis de Deus dentro de nós, vivermos para que nós possamos verdadeiramente sermos homens ponte, não homens abismos. Que enquanto nós estivermos vestindo a máscara da hipocrisia, enquanto nós estivermos alimentando o homem velho e não tentando fazer surgir o homem novo, como Kardec diz, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar as suas más inclinações, enquanto a gente não estiver tentando viver isso, a gente vai ser teórico. A gente vai ser teórico. E mais a gente vai estar prejudicando do que ajudando. Isso é um desserviço, não tentar viver as leis de Deus. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos. Porque o mundo, a cada dia que passa mais próximo do mundo de regeneração, nós estamos. Que não é um mundo, que vou dizer a vocês, estudem, não é um mundo onde a gente vai sentar numa rede e beber água de coco. Se vocês têm essa noção, retirem e vão estudar. Retirem. O mundo de regeneração vai ser um mundo que nós vamos ter que arregaçar nossas mangas e reconstruir tudo aquilo que, nas diversas reencarnações, nós destruímos. Construir como? Embasado e permeado pelas leis de Deus. Então, nós teremos que construir um mundo com mais respeito e mais amor ao próximo, amor à natureza, amor a todos os seres. Porque o próximo não é só o homem. O próximo é o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. Esse é o próximo. Esse é o próximo que Jesus falava. Então, que nós possamos ter coragem para retirar muitas de nossas máscaras e nos libertarmos dos ciclos reencarnatórios de dor, que aí sim nós deixaremos de ser cegos que conduziremos outros cegos. Obrigada a todos. Agora eu convido a todos junto comigo nessa reflexão dessa noite, uma reflexão longa, mas que tem muito material para a gente pensar, para a gente refletir sobre a nossa vida, sobre muita coisa da nossa vida, sobre as transformações que nós precisamos fazer.
eu vou deixar para vocês agora uma prece. Vamos todos orar. Senhor Deus, gratidão pelos ensinamentos que nos trouxe o Mestre Jesus há mais de 2000 anos. Um roteiro seguro para trabalharmos todos os mecanismos de fuga do ego que ainda trazemos, todas as máscaras que ainda vestimos. E que com esses ensinamentos poderemos nos despojar de todas essas coisas que são um entrave ao nosso progresso, que representam também um entrave para o progresso da humanidade terrestre. Quando nós nos libertarmos de nós mesmos, com certeza estaremos sendo mais lúcidos, poderemos ser verdadeiramente o sal da terra, a luz do mundo. E aí sim, nós deixaremos de ser cegos que conduzirão cegos, mas seremos pessoas mais lúcidas que com amor, humildade, bondade e misericórdia poderemos ajudar ao irmão que vem na retaguarda. E essa será a grande tarefa do homem do mundo de regeneração. Trabalhar com afinco o homem velho e transformar esse planeta num planeta de paz, de amor, de felicidade. Essa é a nossa potencialidade. A potencialidade que dorme em todos nós. E que só basta nós querermos trabalhar essa semente para que ela se desenvolva, dê flores e dê frutos. Gratidão por tudo isso, Senhor. Que essa paz permaneça no coração de todos nós, de cada um que aqui se encontra e de cada um que posteriormente ouvir essa live. Gratidão eterna. Obrigada a todos, um beijo grande para vocês, uma ótima semana.